embora normalmente se diga que as baterias ao fim de 8 anos deixam de ser válidas, isso não é verdade. O que acontece é que as baterias ao fim de 8 anos, a sua capacidade de retenção de energia é menor do que quando foram novas. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Light Zone, onde exploramos as inovações e tecnologias que estão a causar sensação no cenário tecnológico português. Eu sou o Diogo e, juntamente com a Carolina, temos hoje o prazer de receber Emanuel Marques, doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Universidade de Coimbra. Engenheiro sénior e de R&D, tem uma vasta experiência em sinais eletrónicos e de transferência indutiva de potência. Já foi reconhecido pelas suas inovações na área da mobilidade elétrica, tendo sido vencedor nos Altice Innovation International Awards no ano passado, pelo projeto Charging the Future of EVs Through the Wheel, que consagra um sistema revolucionário de carregamento através das rodas. Neste episódio, iremos explorar algumas tecnologias emergentes na área da mobilidade elétrica, discutindo também os maiores desafios e obstáculos ao seu desenvolvimento, assim como as possibilidades para o futuro. Bem-vindo, Emanuel. É um prazer tê-lo connosco. Preparados para mais uma conversa à luz da tecnologia e inovação? Antes de mergulharmos nos desenvolvimentos e inovações dos veículos elétricos, conseguia explicar-nos um bocadinho o que é isto de mobilidade elétrica, o que é que nós exatamente nos referimos quando ouvimos falar neste tema? Uma vez mais, obrigado pelo convite feito. A mobilidade elétrica é o passo que o mundo e todos nós estamos a deparar-nos numa tentativa de reduzir as emissões de carbono criadas pelos os veículos de combustíveis fósseis. E o passo lógico foi a utilização de veículos elétricos, uma vez que esta energia elétrica pode ser armazenada e pode ser criada, gerada através de fontes totalmente renováveis, e isso é uma grande vantagem, tornando os veículos elétricos altamente atrativos em relação às quantidades de poluentes que emita, que é bastante baixa. Não podemos dizer que é nula, ao contrário do que é comum. Se a energia elétrica for gerada de centrais de carvão ou centrais de ciclo combinado, a pegada é menor, mas não é nula como queremos. No entanto, e há umas semanas vimos que o país teve a produção de energia renováveis completamente 100%, significa que fomos abastecidos só por hídrica, solar e eólica, e isto significa que neste contexto conseguimos ter sim uma reduzida emissão de poluentes para a atmosfera e melhorar então assim no setor dos transportes este problema que nós temos, que é a elevada quantidade de carbono que estamos a emitir para a atmosfera. Quais são os principais desafios que esta indústria da mobilidade elétrica atualmente tem e como é que as inovações tecnológicas que estão a ser criadas e a ser desenvolvidas estão a conseguir combater estes tais desafios? Bem, os veículos elétricos são amplamente atrativos em termos de especificações técnicas. Não vale a pena referirmos que eles são bastante superiores aos veículos de combustão, mas eles atualmente estão limitados em dois campos, que é a autonomia, que é uma causa direta da limitação das baterias, do sistema de armazenamento que temos, e os elevados tempos de carregamento que cada veículo necessita quando está num processo de carga. Estas duas limitações, embora pareçam muito simples, são os maiores entraves que existem atualmente à adoção dos veículos elétricos em massa. E nesse contexto, o trabalho que se tem vindo a desenvolver tem-se focado maioritariamente no desenvolvimento de novas tecnologias de baterias, nomeadamente tentar eliminar a necessidade de lítio, utilizar outras substâncias como sódio para tornar as baterias mais sustentáveis e economicamente mais viáveis, mas também em termos no carregamento. Temos visto nos últimos anos o desenvolvimento de sistemas de carga cada vez mais rápidos. Isto significa que nos permitem transferir elevadas quantidades de potência num curto espaço de tempo, e nesse sentido temos vindo a tentar mitigar esses efeitos através do desenvolvimento destas novas soluções e destas pesquisas. É claro,
principalmente ao nível das baterias, ainda temos um longo percurso, porque embora estas tecnologias já estejam, muitas delas já tenham algum grau de maturidade, a sua aplicação no mercado ainda vai levar algum tempo, mas na minha ótica estamos na direção correta para atingirmos ou mitigarmos totalmente estas limitações que os veículos têm. Agora, puxando mais um bocado para o seu trabalho, e o que é que a sua inovação da transferência da energia através da roda para o carregamento, podia-nos explicar um bocado melhor, dar uma pequena introdução, Claro. para depois explorarmos um bocado melhor? Claro. Pronto, os sistemas que nós temos atualmente, que existem nas nossas casas, quem já tem veículos elétricos ou nos postos de carregamento, obriga à utilização há a necessidade de existir um contacto físico entre um posto de carregamento, através do cabo, e o veículo elétrico. Todo este processo te causa transtorno, principalmente a nível quem vive, por exemplo, em apartamentos em que não consegue ter um estacionamento para poder carregar e tem que andar sempre à procura de carregamentos que existam na cidade e nas diferentes ruas, mas também este tipo de sistemas, por exemplo, se imaginássemos que ia haver uma adoção e massificação da utilização da tecnologia dos veículos elétricos, a rede elétrica portuguesa, e quando digo portuguesa digo qualquer rede de qualquer país, não estava preparada para a procura que se iria fazer sentir. E nesse contexto, as tecnologias sem fios, embora não sejam tecnologias novas, a tecnologia sem fios já remonta à altura do Nikola Tesla, foi o pioneiro neste campo, e que já encontramos hoje em dia nos nossos dispositivos. Todos os telemóveis hoje em dia já têm sistemas de carregamento sem fios, sistemas mais simples como os aparelhos auditivos e headphones. No entanto, quando estamos a falar deste tipo de sistemas para veículos elétricos, há uma série de precauções que temos que ter em atenção, porque as potências que vamos transferir vão ser muito superiores. Estamos a falar, se quisermos ter sistemas equiparáveis, e que já existem, sistemas sem fios equiparáveis aos sistemas de carregamento com fios, estes sistemas estão a transferir potências na ordem dos 100 a 200 kW, e para termos taxas de transferência tão elevadas, as correntes que estão a ser criadas são bastante elevadas. E o processo de carregamento sem fios, uma das tecnologias, porque há inúmeras tecnologias, mas aquela onde eu foquei é um sistema de carregamento por campo magnético induzido. Isto significa que nós temos, de forma muito simples, um enrolamento no chão, e vamos ter um enrolamento debaixo do veículo, e através de uma variação no campo magnético vamos induzir uma tensão no enrolamento do lado do veículo para permitir a transferência de energia. O que é que acontece? Quando nós temos estas distâncias elevadas entre o solo e a parte de baixo do veículo, vão ser criados campos que não vão ser captados na totalidade pelo enrolamento que se encontra debaixo, vamos chamar receptor, que é mais simples, que se encontra debaixo do veículo. E estes campos, se não forem bem contidos, e isto significa que existem técnicas para tentar conter estes fluxos de magnéticos que existem debaixo do veículo, se não forem contidos de forma correta, podem ser perigosos para as pessoas que estão na envolvência durante o processo de carga. E isto é um dos principais cuidados que o dimensionamento deste tipo de sistemas tem, que é garantir que a quantidade de energia, de fluxo que se encontra nas redondezas do veículo esteja dentro de valores aceitáveis para qualquer pessoa e qualquer animal, porque nós ainda temos alguma consciência, mas os animais não têm qualquer... nem sabem o que é que está a acontecer, e para garantir a total segurança para este tipo de sistemas, então é necessário termos esses cuidados. Depois existem outros fatores, nomeadamente a altura do veículo ao solo. Como sabemos, qualquer carro tem variações de distância ao solo
que podem ir entre algumas dezenas de centímetros até alguns 50, 60 centímetros, e estas variações têm um grande impacto na capacidade de transferência do mesmo sistema. Se tivermos por exemplo, 10 centímetros de distância ou 50, a capacidade de transferência deste sistema é totalmente diferente. E então, o desenvolvimento destes sistemas tem-se prendido podemos dizer nos últimos 20 anos, a análise destes sistemas para veículos elétricos tem sido feita nos últimos 20 anos, de forma a tentar encontrar soluções que nos permitam garantir uma transferência de energia otimizada, seja para um veículo com uma distância ao solo baixa, como um veículo com uma distância ao solo elevada. E nesse sentido, então, a minha tese centrou-se em tentar uniformizar ou encontrar uma solução que permitisse ter as mesmas condições de transferência, seja para um veículo com baixa distância ao solo, como para um veículo com elevada distância ao solo. E daí ter surgido depois a ideia de a única parte em todos os veículos que está sempre encostada ao solo e que nos garante uma distância mínima é as rodas. E então foi tentar encontrar ou verificar a viabilidade de incluir este tipo de sistemas nas jantes dos veículos elétricos, garantindo assim que esta distância era sempre mínima. E como é que surgiu a ideia de recorrer a acopladores magnéticos para fazer essa mesma transferência de energia e inseri-los, neste caso, nas rodas devido à distância mínima que estavam no solo? Sim, como referi, os sistemas tradicionais têm apenas um acoplador no chão, que designamos por transmissor, e um receptor, um acoplador receptor debaixo do veículo. Ao passarmos ou tentarmos incluir todo este sistema na jante, deparámos-nos com problemas, nomeadamente entre permitir a transferência entre o sistema rotativo, que neste caso era a jante, e o sistema estático, que era a parte dentro do veículo. E daí foi haver a necessidade de não incluir não só 2 acopladores, mas sim 4. Os primeiros 2 permitem transferir energia entre o solo e a base da roda, a parte exterior da roda, e o segundo conjunto de acoplamentos permite-nos então transferir energia entre a roda e a parte de dentro do veículo. Embora que neste segundo acoplamento as distâncias entre estes 2 acoplamentos é sempre mínima. Porquê? Porque o transmissor que se encontra do lado dentro da jante, que nos vai permitir transferir a energia para dentro do veículo, vai ter sempre a mesma distância ao receptor que já está fixo dentro do veículo. Podemos imaginar como sejam 2 cilindros, um dentro do outro. Um está agarrado à jante, do lado de dentro, onde se encontram a parte dos discos e todo o sistema de travagem do veículo, e o segundo cilindro já se encontra também fixo, e então a única coisa que acontece é haver uma rotação. Mas esta rotação é sempre constante e esta distância é sempre mínima, é aquela que nós dimensionamos. E daí ter sido todo este processo de dimensionamento e depois toda a análise necessária para garantir uma elevada transferência, prendeu-se sobretudo então na análise, no estudo de 2 acopladores magnéticos em cascata para transferir esta energia. Há pouco falava da questão da segurança destes sistemas de carregamento nos veículos elétricos e também na fiabilidade e a longo prazo, e continuarmos a garantir que eles de facto funcionam. Como é que estes sistemas, nomeadamente aquele que acabou também por desenvolver, garantem quer a segurança a longo prazo, quer logo no fabrico, que é necessária alguma manutenção a longo prazo, a curto, médio prazo? Só por exemplo um bocadinho esta vez. Sim, em termos de manutenção, estes sistemas são componentes estáticos, estão simplesmente agarrados numa estrutura que é sempre fixa, e uma das grandes vantagens dos sistemas de acoplamento sem fios é que podemos dizer que é uma bobina de fio enrolada no chão e outra debaixo do veículo, e nessa ótica só o uso das bobinas não tem qualquer necessidade de manutenção. É claro que existem testes
ao longo dos anos, porque a resistência, a capacidade de isolamento do verniz e de todos os sistemas que isolam os condutores podem se degradando, mas isso acontece em qualquer estrutura. Depois existem outros componentes, esses sim, que são os condensadores, porque nós, para atingirmos esta transferência de energia, nós trabalhamos a frequências de 85 kHz, e estas frequências são elevadas, e se não utilizássemos mais nada, se apenas tivéssemos o nosso conversor de potência diretamente ligado a esta bobina, nós não conseguimos atingir grandes taxas de transferência com elevados rendimentos. E então o que são utilizados são sistemas ressonantes, são sistemas que nos garantem que conseguimos ter sempre transferência de energia máxima e com rendimento, não posso dizer máximo, mas elevado rendimento, porque minimiza totalmente as perdas que temos neste tipo de sistemas quando estamos a operar estas frequências. E então estes condensadores, esses sim, são componentes que se vão degradando ao longo dos anos, mas à semelhança de qualquer posto de carregamento que atualmente existe de fios, todos esses sistemas também têm pequenas manutenções, e o preço de substituição ou mesmo de manutenção são preços relativamente baixos, bastante mais baixos quando comparados com estas tecnologias convencionais que vemos atualmente. Considerando agora a sua experiência académica e também no meio da indústria, como é que vê o papel da inovação que tem sido desenvolvida e que esperemos que seja desenvolvida no futuro em relação à mobilidade elétrica, em relação aos problemas que já referiu da autonomia e do carregamento já falámos, mas mais agora virado para a autonomia dos veículos elétricos? Sim, um tema, uma grande vantagem que ainda não referi no sistema de carregamento sem fios é a possibilidade de permitir a carga do veículo enquanto este se encontra em movimento. Quando comparamos isto com os sistemas de carregamento com fios, nós, por exemplo, temos ainda na memória, há coisa de um ano, havia aquelas filas intermináveis que as pessoas queriam carregar os veículos no seu caminho para o Algarve. Porquê? Porque tem havido uma grande evolução, mesmo ao nível das universidades, tanto o técnico como a Universidade Nova, a Universidade de Coimbra, a FEUP, têm feito grande desenvolvimento na área de permitir sistemas que permitam transferência de energia mais rápida, isto incluindo com ou sem fios. Não estou a distinguir neste caso qual é a tecnologia, mas nós, quando chegamos ao local, por exemplo numa autoestrada, quando queremos instalar este tipo de sistemas, temos que ter em atenção que a rede elétrica portuguesa não está preparada para, por exemplo, se quiséssemos, nós já temos atualmente tecnologia que nos permitiam carregar veículos elétricos em 15, 20 minutos. São sistemas já são tempos bastante aceitáveis. No entanto, não conseguimos introduzir estes sistemas de forma massificada, porque temos que pensar que cada carregamento para carregar um veículo é o equivalente a estarem a 20 ou 30 casas a ser alimentadas permanentemente em paralelo com este tipo de sistemas. O que não é, se tentarmos pensar, se quisermos instalar 10, é o equivalente a termos 600 casas ali a debitar toda aquela potência que é necessária e hora após hora, dependendo da necessidade. E então os sistemas de carregamento sem fios podem aliviar estas transferências, porque permite fazer a instalação destes sistemas ao longo de uma autoestrada, por exemplo, e o veículo elétrico, em vez do condutor ter que parar para fazer o seu processo de carga, e isto leva indubitavelmente a enormes filas que vamos cada vez mais assistir com o aumento da compra dos veículos elétricos. Em contraste, se tivermos numa autoestrada que exista uma faixa onde permita a sua transferência, todos os veículos que passam por ela estão a ser carregados em simultâneo. E isto faz com que a potência que seja necessária, é claro que ao longo do tempo ela vai ser semelhante, mas possa estar dispersa em diferentes pontos.
Outra coisa é a utilização da energia eólica e energia solar. Nós vemos que a maior parte dos parques solares e eólicos são próximos das autoestradas, devido à facilidade de transporte de todos os equipamentos. E se tirarmos partido deste tipo de sistemas em que a sua transferência pode ser logo feita entre a fonte e a carga num curto trajeto, é uma grande vantagem, porque evita a necessidade de termos sistemas de gestão, sistemas de elevação do nível de tensão para a rede, e isto torna a uniformização, podemos dizer assim, da rede e mitigação de flutuações de potência. E isto é um assunto que normalmente não é abrangido. Agora já se fala muito na Ordem dos Engenheiros, já se tem falado nestes tópicos, de termos que transicionar a rede para acomodar estas implicações e estas transferências que até ao momento nunca tinham sido consideradas. Ninguém pensava que fossem necessários a ter potências equivalentes a uma grande cidade à beira de uma autoestrada. E então os sistemas de carregamento sem fios trazem essa vantagem de conseguirmos então uniformizar em termos de transferência, e não só. Estamos a estender a autonomia do veículo, porque se ele estiver sempre a ser carregado, se conseguirmos, e esse é sempre o objetivo, se conseguirmos pelo menos garantir que durante aquele trajeto a energia que ele tem armazenada não continua igual, idealmente devíamos conseguir ainda carregar, mas se conseguirmos pelo menos manter, já estamos a estender a autonomia deste tipo de veículos. Considera que isto consegue ser aplicado em Portugal em larga escala a um relativo curto espaço de tempo? Ou seja, vamos ver um Portugal mais mais sem fios daqui a relativamente pouco tempo, ou acha que se calhar vamos primeiro esperar que outros países avancem nesse sentido para nós depois, um bocadinho à semelhança de outras áreas, irmos atrás? Como eu costumo dizer, eu sou muito defensor do meu país, e uma coisa que é bastante verdade é que Portugal é uma das melhores plataformas de lançamento, e temos visto isso. Por exemplo, a Via Verde, que foi dos primeiros países onde foi implementada este tipo de tecnologia. Portugal é um país que eu acho que é uma boa plataforma de lançamento para este tipo de tecnologias, porque é um país pequeno, mas ao mesmo tempo que está acessível e tem qualidade e tem competência técnica interna para desenvolver este tipo de soluções. Agora, é claro que aqui pesa muito as questões de investimento. Este tipo de sistemas já estão a ser instalados também em fases de provas de conceitos na Suécia. Já temos alguns também a ser instalados no Reino Unido e, mais recentemente, numa da cidade dos Estados Unidos. É claro que são projetos ainda muito localizados, mas a tendência é mover e massificar esta introdução com a sua prova de conceito. Se nós pensarmos há 6 ou 7 anos atrás, a tecnologia sem fios era uma opção nos telemóveis. Hoje em dia já é um dado adquirido, é uma competência standard, e daqui nos próximos anos até já se fala em que o porto USB-C vai desistir dos telemóveis, vai ser tudo por wireless. E então eu acho que o mesmo vai acontecer nos veículos elétricos. Atualmente para o ano já vai ser lançado o Tesla, já com a opção de carregamento sem fios. Já existem outras marcas, a Toyota, a Kia, que também já estão a lançar, e as próprias marcas alemãs, a Mercedes e a BMW, já têm protótipos para incluir nos seus veículos elétricos. E da mesma forma como vimos agora que é uma opção, daqui se calhar a 6, 7, 8 anos será um equipamento standard em todos os veículos elétricos. E desta forma, se tem a opção de carregamento sem fios, as estradas, seja estático, o carregamento estáticos, que é só com o carro parado, ou mesmo estas introduções nas autoestradas, eu penso que sim, nós estamos no caminho, e Portugal seria e será uma boa plataforma, uma rampa de lançamento
para futuros projetos nesta área. Revisitando agora o tema das baterias elétricas, nós sabemos que estas são uma das principais preocupações relativamente à classificação dos veículos elétricos como sustentáveis, e agora, pensando um bocado no conceito de greenwashing, será que são efetivamente as mais sustentáveis do mercado? Poderão ser ainda mais sustentáveis? Dê-nos aqui um comentário em relação. Em relação às baterias, é sempre um tópico sensível, porque as baterias que nós temos, como qualquer tecnologia, tem uma fase de desenvolvimento, uma fase já de rollout, que é o que nós temos a ver nas baterias de lítio, e o que está a acontecer e muito bem, há a preocupação porque se uma vez mais os veículos, a massificação, vai haver problemas não só da extração do lítio, como depois da própria gestão das baterias, quando acabarem o tempo de vida útil delas. Todo este sistema já está a ser pensado, mas ainda não existe uma estrutura ou uma plataforma que nos permita, de forma simples, quando as baterias de vida útil chegarem ao seu fim, o seu tempo de vida útil das baterias chegarem ao fim, como é que nos vamos livrar, ou como é que vamos tentar recuperar, ou o que é que vamos fazer com elas. E isto é um problema sério que os veículos elétricos têm, e por isso é que não podemos dizer que são veículos de emissões zero. São de emissões zero durante o seu movimento, se forem carregados com energia totalmente renovável, mas durante a sua criação não são veículos de emissões zero. Pelo contrário, a produção... Faz o dobro, não é? É quase o dobro a criação das baterias. Agora há processos mais otimizados, mas os processos iniciais eram processos que tinham muito impacto na natureza, e principalmente em termos de extração, e por isso é que nós somos o sexto maior país com minério de lítio, e estamos a ter bastantes entraves em termos da sua extração, mesmo porque eles têm um grande impacto a sua extração. É claro que agora já existem e estão a ser desenvolvidas novas tecnologias que usam, em vez de lítio, tentar substituí-lo por sódio. Qual é o grande problema? É que atualmente estas baterias ainda têm uma densidade de potência, que significa que para o mesmo tamanho conseguem armazenar um pouco menos de energia em comparação com as de lítio. Mas como qualquer tecnologia, ainda está a dar os seus primeiros passos, e eu penso que o lítio é uma fase de transição, e vamos ter nos próximos anos seguramente novidades ao nível de termos sistemas de carregamento ou sistemas de armazenamento superiores e que não causam tanto impacto como as baterias atuais. Isto acaba por às vezes ser um daqueles problemas que ainda se calhar precisa de ser superado nesta área, a questão das baterias, porque ao fim e ao cabo, se calhar, ao longo de uma vida o veículo a combustível até pode ser menos sustentável, mas a nível de produção das empresas que dizem que produzem veículos de emissões zero, como disse, depois acabam por produzir veículos que na verdade não são de emissões zero. Considera que existem mais alguns problemas nesta área que ainda precisam de ser superados para efetivamente haver uma adoção mais massificada de veículos elétricos pelas pessoas? Com a nível do Estado já temos bastantes incentivos, a nível de baixa de impostos, etc. Há mais alguma coisa que esteja aqui a dificultar o próximo passo? Eu penso mesmo que as limitações de carregamento e o tempo de carga são são as grandes barreiras. Qualquer pessoa que falamos na rua e que até pensam adquirir um novo veículo estão sempre receosos em adquirir um veículo elétrico por os motivos de, primeiro, não têm aquela autonomia que querem, e depois estes tempos de carga, e muitas pessoas que vivem numa cidade não têm acesso a garagens e nem conseguem não chegar a casa e não colocar o veículo em sistema, num posto de carregamento. Então, todo este processo eu acho que ainda é um fator limitativo na aquisição. Depois existe sempre aquela questão que nunca se aborda, mas é as próprias baterias.
Porque, embora normalmente se diga que as baterias ao fim de 8 anos perdem, deixam de ser válidas, isso não é verdade. O que acontece é que as baterias ao fim de 8 anos, a sua capacidade de retenção de energia é menor do que quando foram novas. É a mesma coisa quando compramos um telemóvel. Se calhar nos primeiros anos, para o mesmo tipo de estilo que utilizamos, basta carregar uma vez por dia, mas se calhar ao fim de 8 anos já não aguenta um dia inteiro, temos que carregá-lo a meio da tarde. E o mesmo acontece com as baterias. E depois os elevados preços que cada bateria, ou a substituição que pesa, e isso é um fator a ter em conta, porque tirando as baterias, os veículos elétricos, em termos de manutenções, não são veículos com baixa manutenção. Os sistemas o veículo, os sistemas de tração são sistemas que têm baixas manutenções, a não ser que exista algum problema sério. Mas isso é como qualquer carro, pode haver algum problema sério no veículo sem motivo aparente. Mas em condições normais estes componentes têm baixa degradação e se forem bem conservados ou operarem dentro de valores bem estabelecidos, são sistemas que são capazes de durar anos e anos sem qualquer tipo de manutenção. As baterias é mesmo, na minha ótica, a limitação e daí haver tanta receio de adquirir estes veículos, porque em termos de performance, se fôssemos só pela performance, toda a gente queria um veículo elétrico, não é? As capacidades de conseguirmos ter o binário máximo quando o veículo está imóvel e acelerações impressionantes equiparáveis a veículos de 2 rodas, se fôssemos só nessa ótica, toda a gente queria um veículo elétrico. O problema está mesmo as baterias e principalmente os sistemas que a maior parte das pessoas nas grandes cidades não têm capacidade de ter sistemas em casa para carregar, porque não têm garagem, e então como os veículos estão na rua, há sempre aquela preocupação de quando é que temos que ir ao posto, quando é que não temos, e se está cheio, se não está. E daí nesse contexto eu acho que é a grande limitação. Os sistemas de autocarregamento, estava a falar agora nas pessoas nas cidades e foi algo que pensei. Os sistemas permitem, ou seja, o carro só carrega quando precisam uma viagem ter uma duração mínima para efetivamente aquilo compensar, ou uma pessoa que esteja numa cidade, nas voltinhas normais do dia-a-dia, consegue, se houver, claro, uma infraestrutura implementada que o permita, consegue carregar o carro mesmo que não tenha que percorrer distâncias significativas. Sim, a capacidade de transferência podemos vê-los considerar em 2 meios distintos. Em autoestradas é quando os veículos consomem mais e aí tem que ser uma infraestrutura que permita mesmo carregar e suplantar a necessidade de energia que cada veículo tem. Mas se falarmos em regime urbano e atualmente a Universidade de Coimbra está a tentar fazer parcerias para testar estes sistemas em sistemas de transportes públicos, porque se pensarmos bem, os transportes públicos, os táxis, são veículos que estão diariamente a andar e andam em ambientes urbanos, mas também têm uma grande vantagem, que é têm postos bastante localizados e bastante fixos, onde eles têm que parar, onde eles ou próprias vias, aqui em Lisboa temos vias só destinadas a transportes públicos, e neste contexto, se tivermos a possibilidade de ter este tipo de carregamento sem fios neste tipo de sistemas, é possível garantir que um autocarro, e já existem testes numa cidade, em Detroit, em que numa linha bem designada de transporte público se instalaram estes sistemas em pontos-chave do transporte, sem causar qualquer transtorno às pessoas que estão a parar, e foi possível verificar que o veículo pode andar sem parar durante o dia todo. Isto significa que não é necessário voltar a ir neste caso, à central da Carris para ter novamente o processo de carga. Com este tipo de sistemas podemos carregar o veículo com ele em movimento, com ele quase, nós chamamos quase em movimento, que é aqueles pontos nos semáforos,
em que as pessoas estão paradas, mas é aquele quase movimento, e temos mesmo nas paragens, o autocarro, enquanto está parado 1 ou 2 minutos, pode receber energia suficiente para ir até à próxima estação, ou inclusive 2 ou 3 depois. E nesse contexto podemos aumentar virtualmente ou estender a sua capacidade para, teoricamente, ilimitado. Agora, em jeito de conclusão, poderia partilhar connosco a sua visão do futuro da mobilidade elétrica cá em Portugal e o papel que os veículos autocarregáveis podem desempenhar neste cenário, e que se considera que o futuro da mobilidade elétrica passa integralmente pela eletricidade, ou se poderá existir ou criar-se uma tecnologia nova, como já temos agora a surgir o hidrogênio, por exemplo, que possa ser adotada em complementariedade para uma mobilidade mais sustentável. Sim, essa tecnologia da mobilidade elétrica, neste caso os veículos elétricos, tem uma grande vantagem, que toda a infraestrutura de transporte e de armazenamento de energia já existe. E neste contexto, os veículos elétricos têm uma grande vantagem em relação a qualquer tecnologia emergente, neste caso a de hidrogênio. Foi feito também recentemente um estudo em que mostrava que, comparando os veículos só em termos de taxas de conversão e de transporte da energia, neste caso de cada um, o hidrogênio, a energia elétrica ou dos combustíveis fósseis, e deparou-se que os veículos elétricos são aqueles que ainda apresentam melhores taxas e rendimentos em relação a este tipo de sistemas. No entanto, nós, como engenheiros e não podemos descurar que não vai existir uma tecnologia, e eu pessoalmente acredito que o hidrogênio possa ter um papel preponderante, não a nível de veículos para pessoas normais, citadinos, extracitadinos, mas mais num contexto para, por exemplo, sistemas de veículos de elevado porte. Estamos a falar, neste caso, barcos, propriamente os aviões, e mesmo uma rede de transportes de caminhões. Pode vir a ser bastante vantajoso. Porquê? Porque, nesse caso, a rede de transporte e armazenamento de hidrogênio já é mais localizada. Não tínhamos que instalar uma infraestrutura nova para termos todo este tipo de energia, neste caso o hidrogênio, em diferentes posições. Tínhamos que tê-lo sim em pontos-chave, e nestes casos aeroportos ou os portos portuários, e aí sim eu vejo o hidrogênio a ser, neste caso, até bastante superior à tecnologia elétrica, porque também oferece, o hidrogênio é um elemento, é o elemento mais abundante do universo. É claro que havia problemas nas suas taxas de conversão, que atualmente os motores, a Toyota tem fortemente apostado nisso, que demonstram que já é possível fazer uma transferência segura. E se formos a pensar, o hidrogênio, esse sim, se for a sua captação, o seu armazenamento, pode ser feito única e exclusivamente com tecnologias que usam energias renováveis. Isso significa que podemos ter toda a produção, captação, armazenamento, sem termos a necessidade de utilizar qualquer combustível fóssil. E nesse sentido, sim, é uma tecnologia com zero emissões de poluentes. No entanto, esta tecnologia tem a grande limitação, que a sua infraestrutura não está preparada. E como já estamos a trabalhar, ou já temos uma estrutura bem, mais ou menos, bem dimensionada para os veículos elétricos, eu penso que no campo das pessoas, os veículos de hidrogênio podem não ter o papel que poderiam vir a ter. No entanto, para este tipo de sistemas de maior dimensão, sim, eu penso que são soluções melhores até, para mim, do que os sistemas elétricos. Portanto, no fundo, o futuro vai ser complementar as duas, cada sim, uma com as suas especificidades, e sim, atacar públicos diferentes. Sim, eu penso que sim. Até porque, como disse, o armazenamento atualmente já está bem definido para sistemas de hidrogênio. Se o tivermos bem localizado, pode ser... há uns anos falava-se que a tecnologia
elétrica era a tecnologia de transição para os sistemas de hidrogênio. Hoje em dia já não se pensa de forma tão simples, porque este transporte e armazenamento de hidrogênio também, se for numa infraestrutura a nível de um país, e estamos a falar só de Portugal, que é um país pequeno, já acarreta elevados custos, enquanto que a rede de transporte de energia elétrica mais ou menos está equilibrada. É claro que vai ser necessário fazer reforço de linhas e reforço de produção em pontos-chave, mas a estrutura já está mais ou menos criada, enquanto o mesmo não acontece para o hidrogênio. E nesse contexto eu acho que é mesmo complementariedade entre os benefícios de cada uma destas tecnologias e a infraestrutura que já existe à sua volta. Uma nota final, pedíamos apenas para deixar um conselho aos nossos ouvintes que queiram manter-se um bocadinho atualizados sobre esta área da mobilidade elétrica, se calhar algumas coisas que podem seguir, não sei se quando se quer atualizar sobre este tema, o que é que costuma procurar, que pode ser útil. Em termos de pesquisa, eu venho um pouco ainda formatado da parte de doutoramento, que é a utilização da plataforma I3S, e como todos nós estudantes temos acesso de forma gratuita dentro do campus da universidade, e encontram-se, as pessoas pensam que o I3S é só artigos científicos, mas também tem artigos de revista, de magazine, em que são sobretudo revisões bibliográficas dos últimos anos, em que demonstram qual é o nível de tecnologia, o que é que já foi feito e qual é o futuro que se está a dar. É claro que depois, se quisermos ser mais concretos em termos de certas tecnologias, aí é necessário procurar um pouco. Até o LinkedIn tem sido cada vez mais uma boa plataforma de lançamento para escolher e para ver empresas onde demonstram as soluções que elas têm, nomeadamente Siemens, a ABB, as nossas empresas portuguesas, a EFASEC, VEG. Todas estas empresas têm uma página do LinkedIn onde têm sempre as atualizações com os últimos lançamentos, e aí acho que sim, é uma ótima plataforma. Depois, é claro, quem tem a oportunidade de poder ir a um Web Summit ou assim feiras tecnológicas, é sempre um melhor palco de uma pessoa se poder conhecer e ver em mão estas tecnologias. Muito obrigada. Eu agradeço pelo convite uma vez mais. Obrigado. Chega assim ao fim mais um episódio de Lights On. Tivemos hoje connosco Emanuel Marques, engenheiro sénior de R&D. Para acompanharem o nosso podcast de perto, sigam-nos nas redes sociais da Junitec, Instagram, LinkedIn e TikTok, onde partilhamos sempre que sai um novo episódio. Até breve.